Bom dia, oitavo A. Eu aqui de novo. Vamos fazer essa atividade aí, né, pessoal? Eu falei para vocês na outra aula aí que nós iríamos fazer, porque hoje é o dia que nós temos 2 aulas e encerramos, né, o nosso bimestre, né? Então, voltamos nessa última aula aqui, 10h15, e vamos fazer essas atividades aí. Página 343. Ele diz lá: com base nos conceitos trabalhados em sala de aula, defina a matriz energética e explique como elas são distribuídas no Brasil e no mundo. Então, a matriz energética é o quê? O conjunto de todas as fontes de energia disponíveis para serem transformadas, distribuídas e consumidas em todos os setores da sociedade, tá? Então, matriz energética é o conjunto de todas as fontes de energia disponíveis para serem transformadas, distribuídas e consumidas em todos os setores da sociedade. Aí ele pergunta também, explique como elas são distribuídas no Brasil e no mundo, né? No Brasil, mais de 70% é proveniente de hidrelétricas. Então, no Brasil, mais de 70% é de hidrelétricas, tá? No mundo, é uma divisão entre petróleo, gás natural e carvão, né? No mundo há praticamente uma divisão aí. Tem países que trabalham mais com petróleo, mais com gás natural, outro mais com carvão, além de ter aí os países que trabalham com usinas nucleares, né? A 2. Existem fontes renováveis e não renováveis de energia. Descreva as diferenças entre os dois tipos de recursos e cite exemplos de cada um deles. Então, uma fonte renovável de energia é aquela em que a origem se renova continuamente, né? Fonte renovável, a origem se renova continuamente. Então, ela pode ser usada sem que seja esgotada, né? Um exemplo, o sol, o vento, a água, biomassa, né? A fonte não renovável é aquela que a origem demora milhares de anos para ser renovada, ou então nunca se renova, tá? Exemplo disso, o carvão, o petróleo, o gás natural. Carvão também é não renovável. 3. Com base na leitura da unidade e na descrição de todos os tipos de usinas de produção de energia elétrica, responda: quais são os processos que todos têm em comum? Quais são as diferenças entre elas? Então, as usinas utilizam energia cinética, né? Todas utilizam energia cinética de um material para fazer gerar um gerador de eletricidade, tá? A diferença está na fonte primária de energia, né? Porque a hidrelétrica utiliza-se água, a termoelétrica utiliza-se recursos combustíveis, né? E assim por diante. Então, a semelhança é que todas, né, utilizam energia cinética de um material para fazer girar um gerador, tá? 4. No funcionamento de alguns aparelhos ocorrem várias transformações de energia. Em um smartphone com a bateria carregada e em funcionamento, durante uma chamada entre duas pessoas, que transformações de energia ocorrem? A energia química da bateria é convertida em energia elétrica, que por sua vez é convertida em energia sonora. Então, energia química
convertida em energia elétrica convertida em energia sonora. 5. Complete as frases com as palavras adequadas ao sentido do texto. Em um chuveiro elétrico, o aquecimento da água se dá graças ao resistor que aquece a água quando recebe uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tá? Então fica resistor, corrente e Joule. 6. De todas as formas de energia disponíveis atualmente, a energia elétrica é a que se destaca por apresentar uma qualidade especial. Que qualidade é essa? Fato de ser não poluente, né? Não poluente. O fato de ser não poluente. Falando em não poluente aí, pessoal, eu falei para vocês na primeira aula aí, eu disse que a próxima semana é a Semana do Meio Ambiente, né? E não, a Semana do Meio Ambiente é agora, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, tá? Essa é a Semana do Meio Ambiente. E dia 4 de outubro é o Dia da Natureza, tá? Página 344, a 7. Por que devemos nos preocupar em economizar energia elétrica? Porque para toda fonte de energia existe um limite de uso, tá? Exatamente por isso, porque para toda fonte de energia existe um limite de uso, né? Se a gente ultrapassa esse limite, com certeza nós vamos causar um grande impacto no meio ambiente. Tarefa. Desde os tempos remotos, os seres humanos buscam fontes de energia para melhorar a sua qualidade de vida. Nos dias de hoje, é praticamente impossível imaginar a vida humana sem as diversas fontes de energia que sustentam as suas atividades. Essas fontes podem ser divididas em renováveis e não renováveis. Marque a alternativa que apresenta fontes de energia não renováveis. Então, nós temos aí hidrelétricas e biocombustíveis, geotérmica e hidrogênio, petróleo e carvão natural, biomassa e marés, solar e eólica. Então, nós temos a C, né? Fontes não renováveis, petróleo e carvão natural. Alternativa C. Carvão mineral, né? 2. Cite os elementos que geram as formas de energia dos itens a seguir. A. Biogás. Decomposição orgânica. B. Nuclear. Minerais radioativos. C. Eólica. Ventos. D. Calorífera. Sol. E. Hidrelétrica. Água. Então fica decomposição orgânica, minerais radioativos, ventos, sol e água. 3. Apresente 2 exemplos de fontes de energia renováveis e não renováveis. Renovável: madeira, álcool, combustível. Não renováveis: petróleo, carvão natural. Vocês podem colocar um outro aí se vocês quiserem, pessoal. 4. A energia de uma usina hidrelétrica sofre algumas transformações até chegar aos nossos lares. Observe a imagem e marque a alternativa que apresenta a sequência correta dessas transformações de energia. Então, essa daí, pessoal, é a alternativa C: energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elétrica. 5. Complete a frase. Em uma usina hidrelétrica, as águas do rio, pouco antes de cair em forma de cachoeira, têm energia potencial que os geradores da usina transformam em energia elétrica. Então, é potencial e elétrica. 6. Considere o esquema de uma usina hidrelétrica
conforme figura a seguir. Quais são as transformações de energia que nela ocorrem? Potencial gravitacional, cinética, elétrica. Tá? Então, é potencial gravitacional em cinética, cinética em elétrica. Desafio Max. Vamos lá. Com a crise elétrica de 2015 no Brasil, foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo da energia para os brasileiros. O governo passou então a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indica que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoelétrica. Então, tá lá. Conforme o esquema apresentado no funcionamento da usina A. Alternativa D. Uma transformação química, 2 transformações físicas e pelo menos 3 tipos de energia. 2. A matriz energética brasileira tem se diversificado bastante nos últimos anos em razão do aumento da demanda de energia, da grande extensão de território brasileiro e das exigências ambientais. Considerando-se as diferentes fontes para obtenção de energia, pode-se afirmar que é vantajoso utilizar. Alternativa A. Resíduos orgânicos, pois o processo aproveita a matéria disponível e sem destino apropriado. Página 346, um resumão aí de tudo que nós vimos. Matriz energética, conjunto de fontes de energia disponível para o uso doméstico, industrial e agrícola. Então, primeiro aí, industrial. Usinas geradores de energia. Usina hidrelétrica, transformação de energia potencial em cinética e energia elétrica. Então, cinética e elétrica. Usina termoelétrica, transformação de energia química em energia térmica, que é transformada em energia cinética, que é transformada em energia elétrica. Usina termonuclear, transformação de energia química em energia térmica, em energia cinética e em energia elétrica. Então, ficou química e cinética. O outro aí, fontes renováveis e não renováveis de energia. Fontes renováveis são fontes em que sua matéria-prima é renovável, 2 pontos, solar, vento, água e biomassa, não renováveis, petróleo e gás natural. Lembre-se, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sendo assim, um tipo de energia pode sempre ser transformada em outro tipo de energia. Então ficou transforma, energia, transformada e tipo. Tá? O que tem que ser colocado aí. Essa frase aqui, pessoal, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês vão ouvir falar muito ainda em química. Essa frase foi dita pelo pai da química, considerado pai da química, o cientista chamado Lavoisier. Tá? Ele é o pai da química. O cara era fera. 347, para finalizar. Então aí vem um tudão aí, né, da unidade. Descreva o que são fontes de energia renováveis e não renováveis. Fontes renováveis são aquelas em que a origem pode ser obtida indefinidamente. Fontes não renováveis são aquelas em que a origem é finita, ou seja, podem se esgotar. 2. Com base no esquema a seguir de uma usina hidrelétrica, escreva as formas de energia que estão presentes em cada setor. No reservatório, há energia potencial, que é transformada em energia cinética, que é transformada em energia elétrica. 3.
Descreva o funcionamento de uma usina termoelétrica. Na usina termoelétrica, a queima de um combustível, pode ser carvão, por exemplo, o calor liberado é utilizado para vaporização de água. O vapor produzido faz girar a turbina do gerador, produzindo eletricidade. 4. Além das hidrelétricas e termoelétricas, descreva duas outras formas de obtenção de energia elétrica por meio de fontes renováveis. Podemos produzir energia elétrica por meio de usina eólica e da usina solar. Ambas utilizam fontes renováveis de energia. 5. Atualmente, boa parte da população tem sido incentivada a trocar as lâmpadas comuns incandescentes por lâmpadas econômicas fluorescentes. Considerando a informação, responda: como funcionam as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED? Quais as diferenças entre elas? Existem várias diferenças, pessoal. Vou colocar aqui a minha opinião, vocês podem colocar de vocês. Lâmpada incandescente funciona pela transformação de energia elétrica em energia luminosa e calor. Então, as incandescentes produzem calor. Isso é uma grande diferença. Fluorescente, ela é formada por um tubo com alguns sais e gases. A energia elétrica é transformada em luz, né? E vai produzir pequena quantidade de calor. E há uma maior eficiência nessa transformação, tanto a de LED quanto a fluorescente. 6. Faça uma pesquisa e apresente ao professor a economia média que o uso de uma lâmpada fluorescente possibilita em relação à lâmpada incandescente. Então aí, mas é mais ou menos por volta de 75%. Se vocês forem comparar, uma lâmpada de LED, ela gasta 70%, em média 70% a menos que uma lâmpada incandescente. 7. O que são modelos atômicos? São representações, né, do que é um átomo. Tá? Modelo atômico é a representação do que é um átomo. Só isso. Página 348. 8. A descoberta dos efeitos da aplicação das descargas elétricas em gases rarefeitos proporcionou algumas aplicações práticas. Que aplicações foram essas? Nas lâmpadas fluorescentes, né? Os gases a baixa pressão vai receber uma descarga elétrica, de modo que boa parte da energia elétrica é transformada em luz. Tá? Então, na lâmpada. 9. Os materiais radioativos emitem alguns tipos de partículas. Um exemplo são as partículas alfa. Explique como elas são formadas. São formadas por 2 prótons, 2 nêutrons. Ou seja, são partículas nucleares, né? Que saem do núcleo de um átomo. 10. Qual foi a descoberta de Cladenvik? Por que o modelo de Rutherford seria considerado equivocado sem ela? Ele dizia que existia 2 partículas sem carga no núcleo atômico, né? Os nêutrons. E a descoberta que Rutherford fez, se a descoberta tivesse lógica, a presença dos prótons no núcleo diminuiria a repulsão entre prótons. Tá? 11. O que é um processo de oxirredução? É um processo químico que ocorre uma oxidação, ou seja, perda de elétrons, e uma redução, ganho de elétrons. É um processo químico onde ocorre uma oxidação. O que é oxidação? É a perda e o ganho de elétrons.
12. Descreva o funcionamento de uma pilha. Então, uma pilha é um processo de oxirredução espontâneo, ou seja, basta misturar os reagentes que a transferência de elétrons ocorre naturalmente produzindo corrente elétrica. As pilhas foram criadas para ser utilizada, para que a gente possa utilizar a corrente elétrica gerada no processo químico para o funcionamento de aparelhos, né? 13. Uma residência apresenta sistema de iluminação com mais de uma lâmpada no mesmo equipamento. Nesse caso, o ideal seria que as lâmpadas estivessem ligadas em série ou em paralelo. Justifique. Em paralelo, né? Seria o ideal. Porque caso uma lâmpada queime, a outra vai permanecer acesa, né? Se tiver em série, queimou uma, a outra não vai funcionar também. Não que ela não vá queimar, mas ela não vai acender, porque está em série, não vai acender, né? Então, o ideal é que seja em paralelo. O que é um resistor? Com que finalidade ele é utilizado no nosso cotidiano? Que é um resistor e com que finalidade? Então, o resistor é um material que transforma facilmente a energia elétrica em energia térmica. E aí vai se dissipar a energia elétrica, né? Transformada. É utilizado para o aquecimento da água no chuveiro, por exemplo, que é chamado de resistência, né? Em lâmpadas de filamento, que também apresentam resistor. Hoje em dia nós não usamos mais essa lâmpada. Então, pessoal, é isso. Encerramos hoje o nosso terceiro bimestre, graças a Deus. E já estou pronto aqui para receber as provas de vocês, né? Se alguém terminar até sexta-feira, quiser entregar aqui na secretaria, pode entregar, tá, pessoal? Não precisa esperar até segunda. Segunda é o último prazo, é o último dia. Não quero ver ninguém chegar terça-feira, dia 6, com prova aqui. Segunda é o último prazo. Quem entregar antes, ótimo. E aí vocês terão uma semana de prova, né? A partir de segunda-feira. Então, boa semana de prova para vocês. Essa semana, então, estamos na semana do meio ambiente, e espero que cada um de vocês façam alguma coisa para amenizar aí os impactos, pelo menos durante essa semana, pessoal, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus e uma boa semana de prova.